Na aula de hoje nós vamos falar sobre loopings e condições no Dart. Nós vamos ver o comando while e o do while. Para que funciona o while ou o do while? Funciona para quando você quer fazer alguma coisa, faça enquanto. Então ele vai precisar de uma condição sempre. Então vamos dar um exemplo. Eu vou criar uma variável i, int, e vou começar com ela valendo 1. Faça enquanto i menor que 10. Então ele vai executar isso enquanto o valor de i for menor que 10. 1 é menor que 10? Ele vai executar. Eu vou mandar imprimir o valor de i. Se eu executar esse looping nesse momento, o que ele faria? Ele vai ficar executando eternamente. Por quê? Porque i vai ser sempre 1. Então ele vai ficar em looping eterno. Vai acabar travando o meu aplicativo. Olha só. Eu vou rodar aqui, ele vai dar possivelmente algum erro. Esse aqui é um looping eterno. Ó. Ele vai executar eternamente. É uma falha que ocorre na estrutura. Então o que eu tenho que fazer? Olha só. Até trava, tá vendo aqui? Olha só. Tentando executar esse script, ó. Ele trava, tá vendo? O mouse fica até aí, ó. Deu até um... Deixa eu fechar a página porque eu fiz um looping eterno aqui. Ó, deu um erro na página, inclusive. Por quê? Porque eu criei aqui um looping eterno. Ele vai ficar eternamente executando. Então, para isso não ocorrer, eu tenho que aumentar o valor de i mais mais. Então ele vai entrar aqui, ó, i igual a 1. E faça enquanto ele for menor que 10, a primeira vez é 1. Aumenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10. 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10, aí ele sai. Vamos ver? Então, nessa instrução, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: sempre incremente o valor da variável. Senão, você vai causar um looping e vai travar. Possivelmente o compilador vai ficar travado, vai ocupar memória e vai dar um erro para você. No caso aqui, o browser, né? Ele travou o browser. Então, aqui, olha só. Vai de 1 a 9. Que 9 é menor. Se eu quiser ir de 1 a 10, menor ou igual a 10. De 1 a 10. Então esse daqui eu vou deixar este exemplo aqui para vocês. E eu vou criar um outro while aqui. Então vamos lá. O while, como ele funciona? Ele funciona com uma condição. Então eu posso ter uma variável que seja booleana. Então vamos criar uma bool, uma variável chamado condição. Ela vai ser verdadeira, true. Eu posso fazer assim, while condição, faça enquanto a condição. Aqui explicitamente ele está fazendo isso. Faça enquanto a condição for igual a true. Então vamos dar um exemplo que a gente vai imprimir aqui. Eu quero imprimir, por exemplo, oi. Então ele vai ficar imprimindo oi eternamente, perfeito? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, vamos criar mais uma variável aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável int, novamente, i igual a 1, como a gente fez no exemplo anterior. E a gente vai fazer o que aqui? Eu vou imprimir o i. Mesma coisa, i mais mais. E aqui a coisa interessante é o seguinte, por exemplo, você tem imagina você tem um aplicativo, quando a pessoa clicar no botão, no ícone e sair do aplicativo, você sai, né? Fica fazendo enquanto true. Você vai fazer o seguinte, if, no meu caso, né? I for maior que 10, a condição fica false, condição igual a false. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai começar, a condição está true, ok? Aqui nem precisa desse igual a true. Isso daqui já está aqui implícito aqui. Faça enquanto a condição é true. Print i, está imprimindo, igual a 1. Aumenta o i, igual a 2. Se o i for maior que 10, a condição é false. E 2 é maior que 10? Não. Continua. Imprime 2. E vai fazendo. Quando chegar no 10, ele faz aí, ele continua. No 11 é maior que 10? E aí ele sai do looping. Vamos dar uma olhada? Então, vai ter o mesmo efeito do outro, porém a gente tem uma variável de controle, né? Olha que interessante. De 1 a 10, rodando, variável de controle. Se eu quiser de 1 a 5, por exemplo, de 1 a 4, na verdade, né? De 1 a 5, na verdade, eu rodo novamente, olha que interessante. De 1 a 5. Então, com isso, você pode fazer um looping com uma condição de controle. Você não sabe ainda que hora ele vai sair, mas quando aquela condição é atingida, ele sai do looping. Então, esse é o while. Faça enquanto condição. Pode ser a condição direto aqui ou uma variável de controle. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o do while. Vamos dar uma olhada. Agora vamos falar sobre o do while.
Parecido com o while, só que o do while, verificar a condição e quando a condição é atingida, ele sai. O do while é um pouquinho diferente. Vamos ver como ele funciona. O while, ele só vai fazer se a condição for true, hein? Se a condição for falsa, ele nem faz uma primeira vez. O do while, ele já faz. Então, faça alguma coisa. Mesma coisa, eu vou fazer o print i aqui, ó. A gente vai refazer essa parte. Faça while enquanto condição. Vou reescrever o mesmo código. Vamos voltar essa declaração aqui em cima. Todos esses códigos estão disponíveis para você de referência. Então, eu tenho a condição true, passa. Então, nesse caso, ele vai fazer. Aqui a mesma coisa, ó, eu vou colocar i++ aqui. E se a condição for atingida, ele seta a condição para false. Qual a diferença do anterior para esse? Esse ele sempre vai executar pelo menos uma vez. Faça isso enquanto a condição. Aqui não. No outro é se condição, faça. Aqui não. Faça pelo menos uma vez. Do print $i, se $i for maior que 5, false, condição igual a false, enquanto condição. Então ele vai fazer, depois ele vai checar no final a condição. Você garante com essa estrutura que sempre uma vez ele vai fazer. Tá? O resultado foi o mesmo. Se for maior que 5, ele para, né? Só que aqui pelo menos uma vez ele fez. No outro caso, não. No outro caso, ele só vai fazer se a condição for realmente true. Aqui, por exemplo, mesmo que a condição for false, olha que interessante, pra gente checar, né? A condição é false. Mesmo sendo false, ele vai fazer uma vez. Olha que interessante. Ele vai imprimir 1. Tá vendo qual a diferença? Então essa é uma outra forma de fazer o while. Então a gente viu nesse vídeo o comando while e o do while no Dart. Próximo vídeo a gente já vai entrar em algumas coisas interessantes. Fique ligado, espero que tenham gostado. Vamos para o próximo vídeo. No dia a dia a gente vai usar muito isso, então vai ficar natural. Aqui é mais para a gente ter o conceito básico do while e do while no Dart. Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.